Olá, meus caros alunos do sexto ano, de novo aqui com vocês para a aula de História, professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva, professor da Escola Municipal Henrique Taloni, do sexto ao nono ano, com a disciplina História. O nosso conteúdo de aprendizado da aula de hoje é escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, principalmente em Roma Antiga, na Europa medieval e na África. E para facilitar o nosso estudo, eu criei o seguinte tema: as práticas de escravidão no mundo antigo e medieval. Vamos dividir por parte. Vocês já sabem, desde a primeira aula que eu estou trabalhando com vocês, eu divido sempre as aulas em partes, em itens, para que a gente possa compreender melhor os assuntos de que nós estamos tratando, ok? Então, no nosso primeiro item de hoje eu coloquei uma introdução, que eu quero fazer um comentário com vocês sobre o nosso mundo do trabalho atual. Nós sabemos que o nosso mundo do trabalho atual é completamente diferente do mundo do trabalho das sociedades antigas. O nosso trabalho atual hoje ele é fundamentado em cima de um sistema capitalista, onde a maioria das pessoas recebem salários. Muitas dessas pessoas têm vários direitos garantidos ao trabalhar. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum o direito às férias, o direito à jornada de 8 horas de trabalho, direito a 13º salário, uma série de direitos, mas nem sempre na história da humanidade o trabalho foi tido desta forma, com direitos e deveres a serem cumpridos. Muitos dos trabalhos da antiguidade eram trabalhos forçados, trabalhos penosos e trabalhos muitas vezes feitos a partir do uso da violência. Então vamos lá dar continuidade aqui à nossa aula. As condições de trabalho do nosso mundo atual. As condições de trabalho do nosso mundo atual, elas vêm dos movimentos liberais da Europa que surgiram lá no século XVIII, a tipo Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, e nesses movimentos as pessoas começaram a lutar pelos seus direitos. Inclusive, o direito também do trabalho, o direito de ser bem remunerada. Muitos filósofos e economistas do século XVIII e do século XIX refletiram sobre essa atividade do trabalho. Só para a gente entender um pouquinho, vou citar aqui dois. O Adam Smith, quando ele escreve o livro Riqueza das Nações, e o nosso amigo Karl Marx, quando ele escreve lá O Capital. A independência dos Estados Unidos também, com a declaração de independência deles, também garantiu uma série de direitos aos cidadãos. E esses direitos fundamentaram hoje também o direito ao trabalho, a maneira como as pessoas se relacionam no nosso mundo atual. Vamos agora então para os tempos antigos. Como eram os tempos antigos? Nos tempos antigos nós podemos dividir a escravidão em dois passos. O primeiro passo seria escravidão no mundo antigo, em Grécia Antiga, Roma Antiga e na África Antiga. A partir do século XV, a escravidão moderna, empreendida pelos povos europeus, principalmente pelos portugueses e espanhóis, a partir da expansão marítima do século XVI. Essa é outra escravidão, mas essa escravidão do século XVI não é o nosso foco do estudo nesse momento, ok? Foram muito comuns na história da humanidade a utilização da escravidão como forma de trabalho. Por quê? Era uma forma de trabalho barata e fácil de se obter. O que ocorreu que em diversos espaços e tempos, como por exemplo na Grécia, Roma, Ásia e África, a escravidão foi muito longa e durou muitos séculos. A escravidão constituía a base dessas sociedades antigas. Então, o trabalho escravo era o trabalho que muitas vezes sustentava essa economia desses povos antigos. Agora vamos para o nosso terceiro item. Quais os motivos ou situações que se utilizava para escravizar?
escravizar as pessoas. Por que se escravizava as pessoas? As pessoas eram escravizadas por uma série de motivos, mas nós vamos nos centralizar nesses seguintes motivos. Primeiro, a pessoa era um prisioneiro de guerra, perdeu a guerra, tornou escravo. Segundo, ele podia contrair uma dívida que ele não conseguia pagar. Então a saída para ele ou era ser escravizado, trabalhar como escravo para pagar aquela dívida. Muitas vezes ele começava a pagar a dívida terminava, mas ele continuava na condição de escravo. Outro, muitas vezes as punições da antiguidade, leis da antiguidade, determinavam a escravidão pela pessoa ter cometido algum tipo de crime. Outro, porque o escravo desejava uma troca de favores, de bens, para salvar sua família ou para salvar sua comunidade. Então ele se submetia à condição de escravo. Outro, porque muitas vezes ele passava a ser um objeto conquistado pelo povo inimigo. Então o povo ou o grupo inimigo conquistava e transformava em escravo. Certo? E muitas vezes, como acontecia na África, em outros lugares também da Grécia, de Roma antiga, mulheres que cometiam adultério ou pessoas que cometiam a traição. O que era essa traição? Muitas vezes a pessoa tinha ali um relacionamento ou tinha ali um vínculo com uma determinada pessoa ou com um determinado senhor. A quebra desse vínculo acabava gerando para ele um processo de escravização. Vamos ao nosso quarto item. Nesse nosso quarto item, nós vamos ver em Roma Antiga como era a escravidão. Em Roma Antiga, é interessante a gente estudar a escravidão, porque os romanos, eles achavam que o trabalho manual era um trabalho para pessoas inferiores. Até a palavra trabalho, ela vem de um termo latino que significa tripalho. O que é o tripalho? Tripalho era um instrumento de tortura formado com 3 paus. Então, era uma forma de sofrimento. Então, para os nobres romanos, trabalhar era um sofrimento. Então, eles tinham que dispensar esse trabalho a alguém. E esse trabalho, então, cabia para as pessoas na condição de escravidão. Beleza. Em Roma Antiga, os escravos eram conquistados em guerras, ou através das dívidas que eles iam adquirindo com os senhores. Lá em Roma Antiga, a sociedade era formada, muito bem elaborada, formada lá pelos patrícios, que eram os descendentes dos antigos fundadores de Roma, pelos plebeus, que eram pessoas que tinham relações, geralmente de trabalho, com os patrícios, e a grande massa da população romana, que era a população de escravos, que era uma grande maioria. Em Roma Antiga existia esse desprezo pelo trabalho manual. As pessoas queriam se dedicar à vida política, queriam se dedicar à vida no exército, queriam se dedicar à religião, queriam se dedicar ao comércio, mas não queriam se dedicar aos trabalhos manuais. Portanto, a escravidão, ela fazia parte da cultura romana. A palavra escravo, ela também deriva de uma palavra grega chamada eslavo. Escravo, eslavos. Por quê? Os primeiros escravos vinham da região do leste europeu, onde hoje existem países como Lituânia, Estônia e etc. Os escravos vinham dessa região, certo? Por isso, nós usamos hoje esse termo, ou essa palavra escravo. Os escravos em Roma atuavam em diversas áreas, faziam diversas formas de trabalho. A agricultura, nas obras públicas, nas construções, como gladiadores, alguns como professores, em diversas funções. Em todas as funções laborais de Roma, haviam pessoas sujeitas à situação de escravidão. Em Roma existia um grande contingente de pessoas na condição de escravidão, principalmente em Roma, quando Roma era um grande império, como nós já estudamos aqui. Os povos que viviam em Roma não eram povos que se sujeitavam assim também facilmente à escravidão. Ocorreram muitas revoltas e ocorreram muitas disputas de escravos com as legiões e com as autoridades do Império Romano, né?
Então esses povos viviam em constante conflito por viver nessa situação de escravidão. Foi a partir de uma série de lutas que os plebeus conquistaram alguns direitos. Por exemplo, como o fim da escravidão por dívida. Lá com a lei das 12 tábuas, eles conquistaram o direito de casar com descendentes de patrício e o direito também de não ser mais escravizados por dívidas. A partir daí, alguns escravos alforriados também passaram a obter alguns direitos políticos em Roma. Mas, ao longo da história do Império Romano, as revoltas ocorridas foram muitas. E essas revoltas de escravos também vão contribuir para a queda de Roma. O movimento mais importante de revolta de escravo, que é muito debatido, muito comentado na história, é a revolta de Esparta, que foi tão impressionante que por muito tempo foi usado para representar o movimento de resistência contra a escravidão em Roma antiga. Ok? Bom, vamos então agora ver a escravidão na África antiga. É muito comum para nós aqui compreendermos, através da história nossa brasileira, esse processo de escravidão. Muitos dos nossos antepassados vieram da África na condição de escravos. Mas uma pergunta a gente tem que fazer: será que antes dos europeus, dos portugueses, chegarem lá na África, depois de 1500, que os portugueses chegaram à África, mas nesse período anterior a 1500, será que existia escravidão na África? Então, até o século XVI, o continente africano era habitado por diferentes povos, diferentes etnias, organizados de diferentes maneiras. E muitas vezes essas etnias e esses povos estavam em conflitos. E isso acabava gerando ali um pequeno contingente de escravidão. Existem muitos conflitos entre esses povos e a maioria desses conflitos acabava originando pessoas na condição de escravidão. Naquela época, por que uma pessoa era escravizada na África? Nós já vimos anteriormente alguns critérios que levavam a pessoa a se tornar escrava no mundo antigo. Esses mesmos critérios valem para a África. Por exemplo, ser um prisioneiro de guerra, contrair uma dívida, ter cometido um crime, por raptar uma criança, por cometer adultério e traição, como nós já vimos em momentos anteriores, certo? Bom, como é que era essa condição do escravo no continente africano? A condição do escravo no continente africano, ela era bem diferente da condição do escravo, por exemplo, em Grécia ou em Roma antiga. Talvez a escravidão na África, em sentidos históricos, ela fosse um pouco mais amena e mais suave do que em outros lugares do mundo. Obviamente que a gente tem que destacar que o Egito, que é um país africano da atualidade e que foi uma grande sociedade africana do passado, também praticou a escravidão. E a escravidão do Egito era uma escravidão bem dura e bem violenta. Vamos continuar então. Os escravos, de modo geral, eram considerados uma propriedade do senhor ou de uma comunidade. Ele podia pertencer a um senhor na África ou pertencer a uma comunidade. Dependendo da localidade, esse escravo poderia ser bem tratado, receber uma boa alimentação, ter uma casa para morar, ser bem recebido pelos seus senhores, ou não sofrer qualquer tipo de castigo físico, ou mesmo ter a sua vida preservada. Mas em outros lugares ele poderia sofrer castigos físicos e poderia, inclusive, não ter a garantia da sua vida preservada. Espero que vocês tenham compreendido muito bem essas relações de escravidão que aconteceram no mundo antigo, que aconteceram em Roma antiga, que aconteceram na África. Nós vamos continuar aprofundando esses assuntos no decorrer das nossas aulas e hoje nós ficamos por aqui. Não esqueçam de acessar o Palmas Home School para realizar suas tarefas. Lá você vai ter acesso a todos os conteúdos de aula, ou o educacãopalmas.com.br, certo?
E deixe sempre seu canal de TV sintonizado no 5.2, observando os horários de cada aula e assista às nossas aulas. A todos vocês, uma boa sorte e até a nossa próxima aula.